Antes mesmo de entrarmos em oração, quero te convidar a viver um momento mais profundo. Respira fundo, desacelera a mente e permite que o seu coração se aquiete por um instante. Às vezes, o silêncio diz mais do que 1000 palavras, e é nele que conseguimos perceber a voz suave de Deus nos guiando. Porque antes de apresentarmos nossos pedidos, precisamos aprender a ouvir o que Ele quer nos revelar. O livro de Hebreus não é apenas um trecho sagrado, é como um guia divino para quem já se sentiu sem direção, exausto ou duvidando se a fé ainda faz sentido. E se você já esteve nesse lugar, saiba, você não está sozinho. Todos nós enfrentamos dias em que a alma treme. Mas hoje, quero que caminhemos juntos por esse texto poderoso, explorando cada versículo como quem encontra um tesouro escondido. Hebreus nos ensina: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa declaração não fala sobre ilusões, mas sobre convicção real. Não é um esperar vazio, é a segurança de quem carrega uma promessa, mesmo que os olhos ainda não a vejam. É como segurar um contrato selado pelo céu, dizendo: já está cumprido, só falta se manifestar. A fé, nessa visão, não é frágil, ela é sólida. É a base que mantém o coração firme quando tudo parece ruir. E é exatamente sobre essa fundação que vamos construir nossa oração de hoje. Se você crê que Deus já assinou promessas invisíveis sobre sua vida, escreva aqui nos comentários: eu confio em Ti, Senhor. Depois de compreendermos o verdadeiro significado da fé, chegou o momento de enxergar como ela se revela nas situações mais difíceis da vida. Pensa numa cena: uma mulher sozinha em casa, com uma notificação de despejo nas mãos. Ela sabe que talvez aquele seja um dos últimos dias naquele lar. As contas se acumulam sobre a mesa, a geladeira está vazia, o silêncio grita. E mesmo assim, no meio da noite, ela se ajoelha, ergue suas mãos ao céu e começa a adorar. Ela não está negando a realidade, mas sua adoração vem de um lugar onde a esperança ainda respira. Ela crê na fidelidade de Deus. Isso é fé. Ou, veja outro cenário. Um homem constantemente lembrado de suas limitações. Dizem que ele não tem estudo, não tem recursos, não tem voz. Mas ainda assim, ele se levanta com coragem, mesmo tremendo por dentro, e decide obedecer ao chamado de Deus sobre sua vida. Ele não se apoia na validação das pessoas, ele caminha com a certeza de que o céu já o autorizou. Isso também é fé, porque fé não se baseia no que se enxerga, mas no que se escolhe fazer mesmo quando não há sinais. É andar por caminhos desconhecidos, confiando apenas na direção de uma voz que não falha. E essa voz é a do próprio Deus. Ele continua chamando, continua conduzindo e continua recompensando aqueles que ousam dizer sim, mesmo sem ter todas as respostas. Se você já deu um passo de fé mesmo sem ver o caminho completo, comenta agora: eu já disse sim para Deus. Seguimos agora por um caminho ainda mais profundo nessa jornada pela fé. O livro de Hebreus nos convida a enxergar a fé não como uma ideia abstrata, mas como uma forma real e prática de viver. Ali, encontramos histórias de pessoas que decidiram confiar em Deus acima das circunstâncias. Um desses exemplos é Enoque. As Escrituras dizem que ele caminhou com Deus de forma tão íntima, tão verdadeira, que simplesmente foi levado por ele, sem passar pela morte. Isso nos mostra que a verdadeira fé não se baseia em demonstrações grandiosas, mas sim em uma conexão contínua com o Criador. É viver de modo tão alinhado com o céu que a terra deixa de ser o destino final. E então, Hebreus nos entrega uma verdade que ecoa com força. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Não é uma questão de esforço ou possibilidade, é algo absoluto. Mas por que isso? Porque a fé representa o coração que se inclina e diz: Deus, eu confio que Tu estás comigo e se importas com cada detalhe da minha vida. Essa fé vai muito além de teorias, ela se transforma em relacionamento.
É o tipo de fé que acredita mesmo quando não entende, que continua buscando a presença divina mesmo quando o céu parece em silêncio. Não é sobre barulho, é sobre permanência. A fé que toca o coração de Deus é aquela que se mantém de pé quando tudo à volta quer fazer você cair. Se você deseja fortalecer essa fé que agrada a Deus, escreva aqui: eu quero andar com Deus. Agora vamos explorar exemplos impressionantes que o livro de Hebreus nos revela, mostrando como a fé se transforma em atitudes concretas, mesmo diante do impossível. Um desses exemplos marcantes é Noé. Imagine o cenário. Ele nunca havia testemunhado um dilúvio, talvez nem soubesse o que era uma chuva forte. E mesmo assim, ao ouvir a voz de Deus ordenando que construísse uma imensa arca, ele obedeceu sem questionar. Noé teve que lidar com a zombaria de vizinhos, com olhares de desprezo e com a lógica humana dizendo que aquilo não fazia sentido. Mas ele escolheu dar mais crédito à promessa divina do que às opiniões ao seu redor. Sua perseverança não apenas preservou sua vida, mas também garantiu a salvação de sua família inteira. E não para por aí. Abraão também foi desafiado a dar um salto de fé. Deus o chamou para deixar sua terra, sua segurança, tudo o que conhecia, para seguir rumo a um destino desconhecido. Sem um roteiro, sem garantias, ele apenas ouviu e obedeceu. Isso é fé genuína. Mover-se mesmo sem ver, responder ao chamado mesmo quando não há clareza no caminho. É confiar mais na voz que chama do que no chão onde se pisa. Se você já teve que dar um passo no escuro, escreva nos comentários: eu confio no plano de Deus. Seguimos nossa jornada, explorando a fé que quebra barreiras e transforma o impossível em realidade. E entre tantas histórias inspiradoras, encontramos Sara, esposa de Abraão, como um exemplo impressionante dessa confiança sobrenatural. Ela já havia ultrapassado a idade comum para gerar filhos, e pela lógica humana, suas chances eram nulas. Mas em vez de se prender às limitações do seu corpo, Sara escolheu focar na promessa que Deus havia feito. Ela decidiu acreditar não no que via, mas no caráter de quem prometeu. Essa entrega à fidelidade divina renovou suas forças e tornou possível o que antes parecia inimaginável. O nascimento de seu filho não foi apenas um milagre físico, foi a prova viva de que a fé verdadeira supera o tempo, a idade e a razão. Agora reflita por um instante. Qual situação na sua vida parece completamente fora de alcance? O que você tem deixado de lado por achar que já é tarde demais? A fé não se resume a esperar passivamente. Ela se revela quando, mesmo diante de cenários desanimadores, você continua crendo, agindo e se movendo, certo de que Deus continua sendo fiel. O livro de Hebreus nos convida a viver olhando além das aparências, fortalecendo o coração na certeza de que o amor de Deus nunca falha e suas promessas sempre se cumprem. Se você quer fortalecer sua fé para vencer o impossível, escreva nos comentários: minha fé vai mais além. Chegamos a uma reflexão essencial. Quais atitudes você tem tomado movido pela fé? O livro de Hebreus não foi escrito apenas para contar histórias do passado. Ele é um convite direto para que vivamos uma fé real, prática e presente. O que você tem feito simplesmente porque acredita que Deus está no controle? Talvez seja continuar ofertando mesmo quando o orçamento está apertado. Talvez seja manter firme a oração por alguém que parece cada vez mais longe do caminho. Ou, quem sabe, insistir em viver com pureza e integridade, mesmo quando o mundo ridiculariza esses valores. Pode ser também aquele projeto que nasceu no seu coração sem garantia de apoio ou sucesso, mas que você decidiu seguir porque sabe que Deus foi quem colocou essa ideia em você. A fé, na maioria das vezes, não se manifesta com barulho. Ela aparece no silêncio das decisões consistentes. É aquela escolha diária de permanecer firme, mesmo sem aplausos, confiando
que Deus observa o que os olhos humanos ignoram. Nem sempre ela trará respostas rápidas, mas certamente abrirá espaço para o mover da graça divina na sua vida. Continue, porque é essa fé silenciosa e corajosa que te sustenta quando tudo ao redor parece ruir. Comente aqui: estou caminhando pela fé, se você tem essa determinação em seu coração. A fé não é apenas para esperar milagres grandiosos, ela também é para perseverar nas provas. Hebreus nos lembra que a mesma fé que crê no impossível é a que se apega a Deus quando o milagre ainda não chegou. Não é necessário ter uma fé perfeita, mas um coração disposto. Deus honra até a menor centelha de fé, mesmo aquela que vem acompanhada de dúvidas e lágrimas. Ele valoriza o crente que, mesmo com lábios trêmulos, sussurra: "Eu confio em ti". A fé é uma força que nos mantém firmes nas tempestades da vida, uma âncora segura para a alma. Ela não depende das circunstâncias, mas do caráter e da fidelidade de Deus. Portanto, continue firme, mesmo quando o caminho parecer escuro e solitário, porque a fé, quando genuína, gera frutos de obediência, humildade, amor e coragem. É esse tipo de fé que transforma vidas e cria testemunhos que inspiram gerações. Se você quer essa fé que persevera, deixe seu amém nos comentários para declarar sua confiança. Agora, convido você a se unir comigo em oração, pedindo que essa fé se torne viva, profunda e inabalável em seu coração. Senhor Jesus, me coloco diante de Ti com reverência e gratidão. Tu és o Deus que nunca muda. O mesmo que agiu no passado continua operando hoje e seguirá fiel eternamente. És o Criador que chama à existência aquilo que ainda não se pode ver e que honra aqueles que o buscam com sinceridade. Reconheço, Pai, que caminhar pela fé nem sempre é simples. Existem dias em que o que vejo tenta calar o que creio, e momentos em que as lutas parecem maiores do que minhas forças. Mas hoje, eu escolho confiar. Escolho acreditar que mesmo quando tudo parece confuso, a Tua presença é real. Sei que mesmo em meio ao deserto, Tu és a direção que me guia de dia e a chama que me aquece à noite. Espírito Santo, fortaleça meu coração, para que eu viva com a mesma coragem dos que Te seguiram antes de mim. Que minha história seja marcada pela certeza de que Tu és fiel e jamais falharás. Se essa oração tocou seu coração, escreva "Glória a Deus" nos comentários e vamos juntos fortalecer nossa fé. Senhor, assim como Noé confiou em Ti para construir a arca, mesmo sem enxergar a tempestade, e Abraão deixou tudo para seguir o Teu chamado sem saber o destino, ajuda-me a confiar plenamente, mesmo no desconhecido. Dá-me coragem para obedecer, mesmo quando o caminho parecer incerto e desafiador. Que minha fé não dependa do que vejo, mas do que Tu disseste com autoridade e amor. Que eu possa permanecer firme, mesmo quando a dúvida, o medo e a pressão tentarem me derrubar. Que minha fé seja como uma árvore forte, enraizada profundamente em Teu Espírito, cujas folhas nunca murcham, mesmo nas secas da vida e nas adversidades mais duras. Senhor, fortalece minha fé para que eu possa resistir às provações e que minha confiança em Ti seja um testemunho vivo que inspire outros a acreditarem também. Que eu nunca me esqueça que Tu és fiel e justo para cumprir todas as Tuas promessas. Se você deseja essa força para perseverar, deixe um amém nos comentários e fortaleça sua fé hoje. Chegamos à parte final desta oração poderosa. Quero que você saiba que sua fé não está sozinha. Deus está contigo a cada passo. Mesmo quando tudo parece silencioso, Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida, escrevendo um final glorioso para a sua história. Lembre-se das palavras de Isaías: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus.
Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Que essa promessa seja o seu escudo nos momentos difíceis, que sua fé floresça, trazendo paz, coragem e vitória. Hoje, eu oro para que a presença de Deus encha sua casa, seu coração e sua mente. Que você seja um farol de esperança para aqueles ao seu redor. Nunca esqueça, com fé, o impossível se torna possível. Continue firme, confiante e cheio da graça de Deus. Se esta oração tocou seu coração, escreva Aleluia nos comentários e compartilhe essa esperança com alguém. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like para que mais vidas sejam alcançadas e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa dessa cura interior. Vamos juntos espalhar a paz que vem do alto.